Bom dia a todos. Nós vamos ter uma palestra a ser proferida pelo professor Flávio Loa Coelho, que é titular do Instituto de Matemática e Estatística, está cumprindo um ano sabático aqui no IEA e é membro do Conselho do Centro de História da Ciência. E nós vamos ter a apresentação do professor Flávio e depois uma sessão para perguntas, inclusive pessoas que estejam assistindo pelo IPTV podem enviar perguntas. Então, é um prazer ter aqui o professor Flávio. Forneceu. Bom, obrigado. Antes de mais nada, agradecer o CHC, na figura do professor Gil, do IEA, na figura do professor Ari, que está aqui presente. É sempre um prazer participar desses eventos aqui do IEA. É um instituto que eu tenho trabalhado mais próximo nos últimos 2 anos aí, pesquisado aqui, fiz o meu sabático e eu tenho adquirido um carinho cada vez maior pelo trabalho que a IEA faz e que é muito importante, né? Bom, eu vou sentar aqui para poder pilotar o computador. Tá? Bom, antes de mais nada, eu não sou um historiador, né? Eu sou um matemático que tenho tido interesse aí nos últimos anos por entender um pouco mais a história do desenvolvimento matemático, a história do desenvolvimento do pensamento matemático, em particular do pensamento algébrico. Tem algumas características do pensamento algébrico específicas do pensamento, desse desenvolvimento do pensamento algébrico. Ao longo da palestra eu vou tentar esclarecer isso, que diferencia do estudo de matemática em geral, né? Quer dizer, tem alguns pontos aí que eu acho que são interessantes e que são singulares quando você pensa no desenvolvimento da álgebra, no desenvolvimento do pensamento algébrico. Tá? Que diferencia, por exemplo, do desenvolvimento da geometria ou de outras áreas da matemática. Tá? O que eu escolhi aqui como ponto central dessa discussão é esse livro do Cardano, né, que é Ars Magna, que foi publicado em 1545, né, por isso o título, né, e de alguma maneira é um dos livros que faz uma transição entre um tipo de pensamento e o seguinte, né? Quer dizer, a álgebra se desenvolveu, daqui a pouco eu mostro um pouco, faço um resumo aí do desenvolvimento da álgebra, se desenvolveu numa certa direção, a partir de resoluções de equações algébricas bem específicas, até alguma coisa abstrata, né? O que a gente faz atualmente, o que a gente entende por álgebra atualmente, é uma álgebra bem mais abstrata. Tá? E esse caminho não foi um caminho fácil, né? Porque dependeu de alguns fatores de desenvolvimento, e aí esse desenvolvimento geral da matemática, que, por exemplo, como eu disse, são singulares do desenvolvimento da álgebra. Tá? E eu vou tentar convencê-los de que realmente tem essa linha particular. Né? Então, esse livro, ele de alguma maneira, resolve alguns problemas que estavam na ordem do dia, na matemática, na álgebra, que eram equações de terceiro e quarto graus. Tá? E ele prepara o terreno para o que vem a seguir. Né? E o que vem a seguir é que uma das coisas é que não existe esse mesmo tipo de resolução, é um método para resolver a partir dos coeficientes de uma equação de grau maior. Né? Mas também prepara o terreno para a introdução dos números complexos, uma série de coisas. Então vou tentar primeiro contextualizar o que era antes e
e o que esse livro significou naquele período. Tá? Eu vi já em vários lugares aí a menção de que é um dos 3 livros mais importantes do Renascimento, né? E esses 3 aí, eles foram publicados praticamente de forma simultânea. Os outros 2 são esses daí, o do Copérnico, né? Esse famoso aí, 1543, e esse outro que é mais da medicina, voltado para o corpo humano, que é de 1543, tá? Em que começa a descrever veias e, bom, é um livro de anatomia, né, essencialmente, tá? Esse livro do Copérnico a gente vai mencionar mais para frente num outro contexto, tá? Bom, eu gosto desse esqueminha aí que eu peguei de um livro do Baumgart, e que traduz de alguma maneira a história da álgebra ou das influências aí, né? Então, lá em cima, né, você tem, né, o Egito, em termos de problemas algébricos, no Egito não apareceram muitos, apareceram equações de primeiro grau, alguma coisa do tipo, né, 3x igual a 7, coisas bem simples, né? Mas tem alguns papiros que mencionam esse tipo de coisa. Então pode ser alguma... mas ele não influenciou como matemática nada, né? Nenhuma outra civilização. Depois ele tem a Babilônia, que tem, né, vários problemas de primeiro e segundo grau, equações de primeiro e segundo grau, né? A notação que a gente usa atualmente, obviamente não existia, isso só vai existir bem mais para frente, tá? E é um dos limitadores aí do desenvolvimento, né? E também eram sempre problemas específicos. Então aparecia um problema específico que era resolvido, né, com números, tal, resolvido, mas sem apresentar um método geral, sem apresentar nada que o valha. Tá? Mais para frente eu vou comentar outras limitações que persistiram por muito tempo. Tá? Aí tem uma influência na Grécia, né, a Grécia mais clássica, né, em que você tem aí Pitágoras, Euclides, tal, e também, bom, aí teve um período em que praticamente não aconteceu nada na Grécia por conta do, né, teve o Império Romano, teve uma série de questões aí. Depois teve a segunda parte da Grécia, né, a Grécia helenística, onde tem o Diofanto. O Diofanto foi um cara importante nessa época, porque ele introduziu algumas notações. Tá? A coisa converge, no final das contas, para o Império Árabe, é isso que eu quero chegar. Né? Nesse momento, tem muitas outras conexões aí interessantes, porque o Império Árabe, quando ele se expandiu até a Índia, né? Por um lado, e entrou na Europa até, né? A Espanha, tudo, né? Ele conseguiu com isso, né? Ao contrário, por exemplo, do Império Romano, que o Império Romano era terra arrasada, né? Chegava terra arrasada e não incorporava nada do que acontecia. O Império Árabe não, ele teve uma característica muito importante, culturalmente, em particular aqui na matemática, na álgebra, de incorporar as coisas que estavam em outros lugares. Tá? Então, ali foi um centro aglutinador, né, Bagdá, a Casa da Sabedoria, que foi criada lá, né, foi um centro aglutinador de 3 influências, né, da Grécia, né, de forma direta ou indireta, da Índia, né,
e mesmo da Babilônia. Tá? Então ele aglutinou a matemática, a ciência de forma geral, em particular a álgebra. Em particular a álgebra é o momento em que você tem o crescimento quer dizer, uma transformação nas características aí da. Então, por exemplo, a numeração, o sistema de numeração decimal posicional, que a gente usa atualmente, veio dessa época, veio da Índia, né, através desse movimento. E o povo que expandiu isso, né, quer dizer, a coisa sedimentou em particular em Bagdá, né, e aí foi para a Europa, digamos, esse sistema posicional decimal, né, através do Fibonacci, através daquele livro lá que está meio muito pequenininho lá, o Liber Abaci, né, que é um livro do Fibonacci, ele que introduziu na Europa o sistema decimal, posicional, etc. E que era muito importante naquele momento, esse século XII, né, por conta da expansão, já naquele momento do mercantilismo. Então a criação das casas de finanças, né, dos bancos, né, não eram chamados de bancos, mas o que se tornou. Então, para fazer toda essa contabilidade, não sei o quê, era um pessoal que estava mais se fixando nas cidades, né, no começo das grandes cidades-estados lá ali, né. Então, a possibilidade de fazer conta mais facilmente foi importante, tá? Mas então nós estamos aí, né, naquela parte da Europa, então um pouquinho mais para frente aí, né, 1545, Ferrari, Tartaglia, Cardano. Qual a situação? A situação é a seguinte: em resumo, o desenvolvimento da álgebra ele dependeu de vários fatores. Um deles é a notação, tá? Até esse momento, né, nesse século XVI, com o livro do Cardano, a notação não existia. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Tá? A notação não existia da maneira como a gente tem atualmente. Tá? Era uma notação meio truncada, ela não era precisa, né? Você tinha possibilidade de interpretar, de se confundir com a notação, né? Isso só vai. A notação só vai se estabilizar no século XVII, XVIII, que é a notação que a gente tem atualmente. Tá? Então tem uma dificuldade no desenvolvimento da álgebra, que é a notação, uma outra dificuldade que é o entendimento do que é um número, entendimento meio abstratamente, quer dizer, eles obviamente faziam conta com os números, tal, não sei o quê, mas o entendimento de que aquilo faz parte de um conjunto, com com operações que você pode formalizar, com regras que você pode formalizar, esse tipo de coisa também não existia. Tá? E também, o sistema posicional, né, o sistema, os números como escritos de uma maneira que você possa fazer a conta mais facilmente, né? Então, isso já estava de alguma forma sedimentada. Tá? Mas mesmo assim existia a dificuldade de se entender o que é um zero, o que é um número negativo, etc. Tá? No sistema posicional de base 10, né, a gente tem os 10 símbolos, né, de 0 até 9, e usando posição você consegue escrever qualquer número que você queira. Né? O zero é uma parte importante disso daí. Né? Mas atualmente a gente olha, o zero é um número. Não é apenas um lugar para você colocar na posição dizendo que ali não tem um número. Né? Só que naquele momento ainda não tinha essa conscientização. Tá? A gente vai ver, inclusive, né, quando começar a falar sobre o livro, nos casos de equações, o zero não aparece. Ele não aparece como número. Tá? E o negativo também não. Tá? É claro que você pode interpretar negativo como muitos textos aparecem. Né? O negativo é a dívida. Né? Então, se eu tenho uma dívida o número menos 5 significa dívida de 5 alguma coisa. Né? Óbvio que você pode fazer essa interpretação
Algumas contas você faz isso, né? Vamos ter uma dívida de 5, eu adquiri uma dívida de outra dívida de 3, então a dívida vai ser menos 5, menos 3, menos 8 e tal. Mas não como número, porque multiplicar dois números negativos foi uma coisa complicada ao longo da história, né? E, inclusive, é uma coisa que, né, outro dia a gente estava discutindo, né, uma palestra lá com o Nilson, né, quer dizer, a dificuldade de você fazer, inclusive ensinar para a criança a multiplicação de números negativos, a regra dos sinais, etc. e tal. Tá? Tudo isso, né, quer dizer, historicamente, você percebe que historicamente as dificuldades que aparecem, quando as coisas começam a aparecer, essa também vai ser a dificuldade que você vai ter para ensinar as crianças, né? Então, inclusive, né, essa parte de passar de álgebra, da aritmética para álgebra, uma coisa mais abstrata, é uma dificuldade que a gente tem no ensino fundamental, no ensino médio, etc. e tal. Tá? Então, quero dizer que no contexto que a gente tinha, inclusive nesse momento, a dificuldade com o número negativo, a dificuldade com zero, tá? E esse livro, o Cardano, ele ataca esse problema. Ele, apesar de ele não conseguir trabalhar direito com isso, do ponto de vista filosófico, ele não evitou isso. É claro que ele pega uma equação, por exemplo, de segundo grau, né? X² igual a 4. Isso são uns exemplos que aparecem no livro. Tá? Aí ele acha as duas soluções, é o 2 e o menos 2. Né? Ele chama o 2 de solução real e o menos 2 de solução fictícia. Né? Então ele reconhece que é uma solução, mas é de caráter diferente, é uma solução fictícia. E ele vai trabalhar com ela, mesmo ficticiamente, não sei o quê, né, no plano virtual, sei lá, né, mas ele reconhece que tem uma diferença. Tá? Bom, então era um pouco isso. Esse é o contexto que a gente estava. Bom, esse é o Cardano, né, o Gerolamo Cardano. Ele nasceu em 1501, morreu em 1576. E, bom, aí tem uma lista do que ele era, eventualmente, mas se a gente pensar com a nossa mente atual, né, na verdade ele é um cara que trabalhou muito com ciência de uma forma geral, né, então você fala físico, biólogo, químico, etc., né, mas ele se autodenominava como matemático, filósofo e médico. Ele tinha uma formação de médico, ele formou em medicina, né, e trabalhou muito com matemática. E aí tem esse último aí, que é o jogador. Na realidade, ele era um filho ilegítimo de um jurista, né, de um jurista importante da época lá, que era inclusive amigo de Leonardo da Vinci. E só que ele era filho ilegítimo e teve uma infância meio complicada, né? Estava sempre sem dinheiro, não sei o quê. Quando ele começou a ter um pouco mais de idade, ele começou a jogar nos jogos de azar, não sei o quê, era um jogador compulsivo, para ver se ganhava algum dinheirinho. E ele foi bem sucedido nisso, né? Tanto que depois ele escreve, né, escreveu um livro de jogos de azar, né, que é o quarto item lá, né? É considerado o primeiro estudo sistemático de probabilidade, né? Mas ele tinha o interesse na realidade, de ganhar o dinheiro, não só o interesse acadêmico de entender aquilo. Tá? E uma das sessões do livro é como trapacear no jogo, né? Então é um livro acadêmico de probabilidade, mas que também ele tenta, olha, pessoal, vocês querem ganhar um dinheirinho, é assim que você vai fazer para trapacear e etc. E tal, né? Ele era um cara excêntrico, arrogante, um cara difícil, né? Então ele, como eu disse, ele fez a faculdade de medicina, né, em duas universidades. Ele começou em Pávia, mas aí por conta da guerra, de uma guerra que houve lá, que a universidade foi fechada temporariamente, ele mudou de cidade e terminou em Pádua. Tá? Por essa época é que o pai reconheceu, né, como foi só nesse momento que ele reconheceu o Cardano como filho dele. Lógico, o Cardano já estava tendo uma ascensão social aí condizente eventualmente com a do pai.
Tá? Então, mas ele teve muita dificuldade ao longo da vida de conseguir emprego, de se fixar em emprego, etc. E tal, por conta do caráter dele. Né? Ele era excêntrico, de confrontação, etc. E tal, arrogante, etc. Né? No livro, né, no Ars Magna, a capa diz lá, né, excepcional matemático, né, o nome dele, né, excepcional matemático, filósofo e médico, e aí ele introduz o livro, que é um dos 10 livros que ele está escrevendo, da obra total, que chama A Obra Perfeita. Né? Então é a grande arte, a obra perfeita. Né? Então tem, né, como é aquela expressão lá, a modéstia, as favas, né, que a gente escutou recentemente, né, quer dizer, então tem todo esse, né, essa história aí. É lógico que os livros naquela época sempre colocavam os autores, né, de alguma forma com esse palavreado, né, mas é bem típico, quer dizer, chamar o livro, né, a obra é a obra perfeita, o livro é a grande arte, né. E ele teve muitas contribuições na engenharia, né? Tem o como é que chama aquele Eixo Cardan, né? O que veio, bom, não sei se é esse o nome, tá? Muitos números na engenharia e publicou bastante, né? Ele foi muito desses trabalhos aí foram publicados depois da morte dele, tá? Bom, o livro traz uma certa polêmica, né? Que eu acho que vale a pena contar por dois aspectos. Um primeiro, que dá uma ideia de como é que era o relacionamento na ciência naquela época, tá? E também para enfatizar o fato de que o trabalho dele não é um troço isolado de alguma maneira. É lógico que ele fez um trabalho, ele pegou as coisas que estavam no ar e avançou e fez um livro importante na matemática, mas muitas das coisas, a gente vai ver, muitas das coisas já estavam de alguma forma no ar ali. Tá? Então, a polêmica, eu vou contar menos como polêmica, né, mas mais por conta desses dois aspectos aí. O primeiro envolve um matemático, o Scipione del Ferro, né, de Bolonha, da Universidade de Bolonha, e ele, né, tem uma curiosidadezinha aí, esse Luca Pacioli visitou Bolonha, e ele tinha publicado num texto, antes, Suma de Aritmética, que não haveria solução para equações de terceiro grau. Né, em equação de segundo grau você tem aquele método que a gente chama de método de Bhaskara, né, a fórmula de Bhaskara, que você pega os coeficientes, né, é uma equação de ax2 mais bx mais c igual a zero, a partir do a, b e c você consegue achar soluções, usando a soma, multiplicação, divisão, radiciação, etc. Tá? E o Luca dizia, não existe nenhum método para equações de terceiro grau. Eu não consegui achar a argumentação que ele fazia, ou se foi uma afirmação. O fato é que era algo que já estava no ar, trabalhar com equações de terceiro grau, porque as de segundo grau já tinham sido sedimentadas naquela época que eu falei lá do Império Árabe, né? A menos de um detalhe que daqui a pouco eu comento. Tá? Então eles começaram a trabalhar com equações de terceiro grau. Tá? E aí isso motivou o Del Ferro a fazer. Ele, no último itemzinho lá, ele achou um método para soluções daquele tipo, x ao cubo mais px igual a q, onde p e q são números positivos. Veja bem, eles não usavam essa notação, estou usando a notação nossa, atual, tá? Só para facilitar a vida, mas não era a notação desse tipo. Tá? Mas observe, né, uma equação em que você tem só números positivos, o zero não aparece, né, nem o número negativo. Não é x ao cubo mais px menos q igual a zero. Né? Não, o q tem que estar do lado, os números têm que estar do lado da igualdade, sempre sendo positivos. Tá? Então ele resolveu o método daí. Tá? Só que ele não publicava.
Ele não publicava os resultados, ele escrevia os resultados. Depois que ele morreu, o genro dele herdou as notas, e então a partir dessas notas você sabe muito do que ele fez. Mas ele não publicava. Tá? Isso era um pouco por conta de como as coisas aconteciam naquela época. Né? Quem tinha um conhecimento, né, lógico, atualmente também, de alguma maneira, é isso, mas na ciência a gente acaba publicizando os resultados, né, mas quem tem o conhecimento, lógico, tem mais poder. Então, havia muitos desafios entre matemáticos, muitas vezes, estão de olho numa posição de uma universidade, ou como tutor de alguém de uma família importante, etc. e tal. E aí o que acontecia era que, para ser escolhido, havia desafios matemáticos. Né? Então, um propunha tantos problemas para o outro propunha tantos problemas para... E eles disputavam isso, quem conseguia resolver mais, tal, não sei o quê. Tá? Então, isso era uma coisa que era constante na época, inclusive desafios que valiam dinheiro. Eles faziam, muitas vezes, que era o que mantinha, muitas vezes, os matemáticos... Então, por exemplo, o Cardano ele fez muito disso. Né? Mas, ao contrário de muitos outros, o Del Ferro ele pegava tudo que ele descobria em termos de matemática e ele guardava para ele. Às vezes ele ensinava para algumas pessoas muito próximas, alguns amigos muito próximos e estudantes. Então, isso aqui foi o que ele fez com essa solução aí. Ele ensinou para o Antônio Maria Fiori. E aí o Fiori resolve, bom, eu sei esse método que aparentemente ninguém mais sabe, ele desafia em 1535 o Tartaglia, tá? Com 30 questões. As questões que ele desafia o Tartaglia eram todos desse tipo, envolvendo equações que davam para resolver com esse método. Tá? E o Tartaglia, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele, ele era um matemático de um peso muito maior. Ele propôs questões de vários tipos. Tá? Tem um relato, né, de que o Tartaglia, né, a princípio, ele não sabia como resolver aquelas equações de terceiro grau, tá? Mas então ele começou a ficar desesperado, porque todas as questões dependiam de uma técnica só. Tá? Mas ele consegue, a tempo, achar um método para resolver essas equações. Tá? E ele resolve todas as equações, que eram todas do mesmo tipo, tá? Enquanto que o Fiori não resolveu nada que ele propôs. Tá? Não sei se ele teve pena ou não sei o quê, mas a aposta ali valia 30 banquetes. Né? E o Tartaglia renunciou a isso, tal, não sei o quê. Acho que ele percebeu que é um garoto aí que resolveu se meter a besta, mas não, nem vale a pena. Tá? Bom, então, o Tartaglia. Né, ele também foi vítima de uma guerra, né, em 1512. Quer dizer, eu coloquei com um sério corte na face, quer dizer, na realidade, foi, né, quando a Brécia estava sendo invadida pelo... agora não lembro mais por um exército, né, de fora, tal, não sei o quê, e eles, com os franceses, né, e eles resolveram meio que matar todo mundo da cidade, tal, não sei o quê, e eles tem um soldado que corta a face do Tartaglia, deixando ele à morte, né, só que ele acaba não morrendo, mas o corte foi tão profundo que afeta a fala dele, e ele também deixa a barba crescer, para esconder essa cicatriz, tá? E aí o apelido dele de Tartaglia, né, por conta desse problema da fala. Tá? Ele foi um matemático importante no sentido de que ele traduziu muitos livros de matemática. Então, por exemplo, os elementos de Euclides, né? Ele fez a primeira tradução para uma língua europeia moderna, né? E inclusive corrigindo coisas que estavam na tradução para o árabe, né? Então, na tradução, né, porque o árabe, o Império Árabe, uma das coisas que
que foi muito importante ali foi a manutenção dos livros que vinham da Grécia, né? Eles traduziram para o árabe, e isso que propiciou depois esses livros sobreviverem mais para frente. Tá? Mas nessa tradução para o árabe, na tradução que tinha erros, né? Que não estava no livro original, né? E ele conseguiu recuperar o espírito original. Então ele é famoso por esse tipo de coisa. Tá? E também, né, tem esse tratado geral, né, do número, que é considerado também o melhor tratado de aritmética do século XVI. Tá? Então, o Tartaglia descobriu durante aquele desafio, né, o método para a equação de terceiro grau, mas de um tipo, né, eu coloquei lá, é um tipo de equação de terceiro grau. Tá? Ele queria trabalhar nos outros casos, né, estava trabalhando, então não sei o quê, e a ideia dele era publicar todos os casos. Tá? Na época ele estava à procura de emprego, ele vai visitar o Cardano, que era mais famoso, e tem relatos de que ele estava atrás de um emprego, né, foi atrás do Cardano para o Cardano ajudá-lo em uma posição numa universidade. Tá? E nesse relacionamento ele acaba revelando o segredo da solução da equação de terceiro grau para o Cardano em troca de segredo. Né? Bom, aí um pouco depois, né, o Scipione del Ferro foi aquele lá o primeiro que tinha descoberto o método. Aliás, o método que o Tartaglia descobre é muito similar ao que o Scipione tinha, né? Com menos detalhes, é essencialmente o mesmo método. Tá? Então, nesse inteirinho, o Scipione morre, né? E o genro, não, o Scipione del Ferro, né? O genro dele, né? Encontra os apontamentos do sogro, né? E convida o Cardano e o estudante do Cardano, que é o Ferrari, para analisarem isso daí. Então, nesse momento, o Cardano vê que o método já existia antes do Tartaglia, né? E fica livre para publicar, porque, eu posso dizer que eu não aprendi a partir do que o Tartaglia me mostrou, e sim a partir do que a partir dessas notas do Del Ferro. Tá? Em todo caso, ele reconhece no livro, eu coloquei Del Ferro, mas também ele reconhece a autoria do Del Ferro e do Tartaglia, né, dos dois. Né, ele escreve no livro, né, reconhece a autoria desses, no caso particular. E menciona, a partir desses casos particulares eu consigo desenvolver o caso geral. Né? E o caso das equações de quarto grau, depois eu vou voltar a isso daí, foi desenvolvido pelo Ferrari, que é o aluno dele. Tá? E ele também reconhece a autoria ao Ferrari desse daí. Tá? Então é um livro que vai conter os métodos para resolução de terceiro grau e de quarto grau, entre outras coisinhas. Tá? Então o livro, a primeira edição é 1545, tá? Do Nuremberg. Depois, em 1570, o Cardano ainda estava vivo nessa época, tem a segunda edição. Tá? É um texto expandido, tá? Tem algumas coisas a mais, mas nada de uma modificação significativa. Tá? E uma terceira edição aparece, um volume 4 de uma obra maior, né? Em 1663, aí o Cardano já estava morto, né? Mas é o mesmo texto da segunda edição, inclusive eles nem os erros tipográficos eles corrigiram. Tá? Pelo que eu pude averiguar, não havia nenhuma tradução até 1968, quando teve uma tradução para o inglês. Né? Era o original em latim. E aí, essa aqui é uma versão, quer dizer, é uma edição mais nova dessa tradução, tá? Feita pelo Richard Whitmer, lá da MIT. Tá, e é uma tradução interessante, porque ela
é comentada, né, ele faz uma série de comentários aqui nessa edição, né, dessa tradução, e ele discute também o seguinte, a notação é modernizada, né? Então ele escreve com a notação atual, para poder dar uma fluência melhor no texto, tá? Mas ele constantemente menciona como é que era no original, etc. E tal, tá? Mas mesmo assim, algumas coisas ele tentou manter no original, mesmo tendo uma notação mais atual. Então é um livro interessante, uma tradução interessante para se ver. E pelo que eu pude averiguar, essa é a única tradução que tem aí disponível. Tá? Esse Ars Magna era uma parte de uma série de livros, né? Nome geral Opus Perfectum, né? E em que ele ia escrever sobre todo o material que tinha disponível sobre aritmética, álgebra e geometria. Tá? O Ars Magna era o 10º dessa série. Tá? Existem registros de que eles foram escritos, mas poucos sobreviveram. Né? Quer dizer, o Ars Magna sobreviveu, outros não. Né? Outra coisa que é interessante, que apesar da maneira como toda essa polêmica aconteceu, tal, não sei o quê, ele reconhece no primeiro capítulo a importância das contribuições de vários, né, inclusive, né, o alcairismo que contribuiu, as equações de segundo grau que eu mencionei lá no Império Árabe, a coisa já estava sedimentada, né, esse era um matemático árabe, né? Só tem a data da morte dele, né, que é 840 depois de Cristo. É um matemático árabe que foi famoso, tem um livro muito famoso também, né? É um dos livros que fizeram a diferença no desenvolvimento da álgebra. Inclusive a palavra álgebra, né, é uma palavra que vem do árabe, utilizada aí pela primeira vez. Depois Fibonacci, que foi aquele que também escreveu um livro importante, e que leva trouxe para o que eu já mencionei, né, leva para a Europa o desenvolvimento lá, né, e o Del Ferro, o Tartaglia e o Ferrari. Né, o Del Ferro e o Tartaglia ligados àquele caso particular da equação de terceiro grau, e o Ferrari por conta da equação de quarto grau. Tá? Bom, as limitações, eu já mencionei um pouco isso no começo da minha fala, tá? Mas, então, a não aceitação dos números negativos e ainda não incorporação do zero como um número, né, impediu um tratamento unificado para os vários tipos de equações algébricas. Vou mostrar daqui a pouco como é que ele dividia os tipos. Né? As raízes negativas são chamadas de fictícias, tá? Mas mesmo assim, como eu já mencionei, ele começou a manipular os números negativos, apesar de não reconhecer que a coisa que era do mesmo nível que um número positivo, uma solução positiva, ele começou a também fazer manipulação. E inclusive das raízes de números negativos. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco em que ele ataca o problema em que aparece uma raiz de número negativo e ele, mesmo assim, ele toca o serviço. Tá? Nesse momento, o que acontece é o seguinte: tem uma equação que o pessoal tenta resolver, né, dependendo do grau, né, tenta resolver. Se chegar ao número negativo, bom, então dizia que não tinha solução. Né? Ou que era uma solução fictícia, tinha outra expressão que eles usavam também. Mas quando chegava uma raiz quadrada de um número negativo, aí sim eles paravam mesmo, né? Porque não tem nenhum número real que elevado ao quadrado dá um número negativo. Tá? Então, a raiz quadrada do número negativo, o entendimento é que não existia solução. Outra característica é que eles começavam a resolver uma equação, por exemplo, terceiro grau, eles sabem que pode ter 3 raízes distintas. Mas ele achando uma delas, acabava com a história. Né? Eles não iam atrás das outras possíveis raízes. Tá? A ausência de uma notação que ajudasse o entendimento e solução. Tá? Então, muitos problemas ainda eram retóricos, escritos de forma retórica. Tá? Como eu disse, só um par de séculos depois que vai ter uma notação
conveniente, né? E também, isso é herança dos gregos, né? A necessidade de se olhar as equações geometricamente, né? Então, fazia sentido falar no número, que representava uma linha, né? O quadrado, né? Que, né, geometricamente, o cubo, mas, além disso, né? Uma equação de quarto grau, quer dizer, um número elevado à quarta, do ponto de vista geométrico, não fazia muito sentido, né? Mas aí, por conta das equações biquadráticas, ele começa a pensar também em justificativas algébricas. Então, o livro, as justificativas são essencialmente geométricas, tá? Mas começa a ver, ele começa, ao resolver algumas equações específicas, alguns argumentos algébricos, tá? Então começa a aparecer esse tipo de coisa, tá? O livro tem 40 capítulos, tá? E os capítulos são, a maior parte deles, estudando casos particulares. Daqui a pouco eu vou mostrar os casos aí. Então ele pegava o caso, esse caso aqui, que é desse jeito. Aí começava com números, né, exemplos específicos, ia fazendo, tal, não sei o quê, fazia discussão e depois aparecia a justificativa da regra que ele usou. E aí a justificativa era geométrica, né? Então, apesar das contas algébricas serem apresentadas para a resolução dos problemas específicos, as regras eram justificadas a partir de argumentos geométricos. E mesmo o método do Ferrari, que é para a equação de quarto grau, isso envolvia a redução para equações de segundo grau, completando quadrados, tal, não sei o quê. Então, completar quadrados também era uma visualização geométrica na história. O método de terceiro grau, em geral, levava uma equação de segundo grau, e a equação de segundo grau ele usava o método que já era conhecido. O método de quarto grau, na verdade, ele vinha para uma equação de terceiro grau, depois de completar o quadrado, e depois aí resolvia a partir do terceiro grau, ia para o segundo grau. Então, eram sempre processos redutivos, né? Bom, aqui os casos que chamam de primitivos, tá? Alguns comentários. Quer dizer, são 22 casos no total. Se contar isso, tem 16. Mas tem 6 que estão marcados com uma estrelinha. Ele, para mim, não ficou muito claro qual foi a divisão que ele fazia, mas ele tratava, esse que tem estrelinha, ele dizia, bom, esse daí tem duas soluções. Então, vou tratar de forma diferente. Então, são casos diferentes. Então, contando tudo, serão 22 casos. Tá? É claro que outras também têm duas soluções, mas ele não tratava dessa maneira. Quer dizer, mas ele tinha essa listagem aí. Tá? E N e A e B são números sempre positivos. Então, se olhar aqui, por exemplo, as 3 primeiras lá, né? Na primeira linha e a metade da segunda, né? São as equações de segundo grau, né? Em que você pega ali, né? N é um número, né? Igual a x ao quadrado mais ax, o a é um outro número, ou esse ax podia estar junto com n, ou o x ao quadrado está junto com n. Não tem alguma coisa que, como eu estou assumindo sempre positivo esses números, né? Não tem alguma coisa que é do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0, por exemplo. Esse caso não existia, né? Por conta da dificuldade com zero, por conta da dificuldade com os números negativos. Tá? E isso foi isso que eu disse quando eu mencionei que a equação de segundo grau já estava sedimentada a menos desse caso, né? No caso em que aparecessem números negativos. Tá? Então aí tem todos eles aí, e aí depois ele coloca casos derivados, que é do seguinte, vamos pegar a primeira equação lá. Aquela primeira equação, n é igual a x ao quadrado mais ax, tá? Aí apareciam 2 casos derivados. Um em que eu colocava n igual a x à quarta mais ax ao quadrado, né? Eu dobrei o expoente, e outro que era n igual a x à sexta mais ax à terceira. Tá? Então, para cada um dos 22 casos lá, ele colocou mais
mais 2, né, para cada um deles, mais 2, desse jeito. Tá? Que no final das contas, na prática era o seguinte, resolvia a equação, por exemplo, n igual a x ao quadrado mais ax. Ele resolvia como se fosse, o derivado, né? N igual a x à quarta mais ax2. Ele resolvia como se fosse essa daí e depois extraía a raiz quadrada. Tá? Ou raiz cúbica. Tá? Então aí cada capítulo tinha isso daí. Bom, deixa eu agilizar um pouco aqui, mas eu queria fazer mais um comentário. Observe que o número n, né, é o número que está aparecendo aí, a maneira como ele denotava, essa é a notação atual, né, mas reflete de alguma maneira a notação dele. Né. O n, né, com letra maiúscula, tem uma característica diferente do A, por exemplo, na primeira equação. Né? Mas 2 representam números. Tá? Então ele dá uma importância diferente ao número que está separado, àquele que é um coeficiente da equação. Tá? Isso tem a ver também com geometria. Tá? Aqui já tinha passado essa época, mas alguns séculos antes, quando eles olhavam uma equação, eles olhavam, por exemplo, na primeira equação lá. Então, n é x ao quadrado mais ax. Então, n é um número de grau 2, porque estou pensando no x ao quadrado. Né? Geometricamente, ele é um número, representa uma superfície. Né? E o a, que estou multiplicando por x, é de grau 1. Tá? Para a coisa fazer sentido. Tá? Então, aqui já não, isso daí já não acontecia, mas antes era a influência da geometria nessas equações. E isso foi um dos fatores que atrasou um pouco a geometria. Aqui é só um exemplo de notação. Né? Como eu disse, a notação já começa a ter algumas características, não é tão ruim como anteriormente, né? Mas ela ainda tem uma certa ambiguidade. Né? É lógico, uma vez eu mostrei isso aí, o cara falou, mas a parte de baixo parece mais simples de entender do que a parte de cima. Né? Mas a parte de cima, né, não tem ambiguidades. Né? A parte de baixo, a primeira linha significa aquela primeira parte lá antes né, tem 4 linhas, então 4 dessas raízes cúbicas aí. Né? Só que a primeira linha tem um 9 a mais. Então é 9 mais, aquele P tio é mais. Aí vem o R, V, cube. Né? Então é a raiz universal cúbica. Isso diz o seguinte, tudo que vem para frente está dentro da raiz cúbica. Mas não é tudo que vem para frente. Né? Ele não diz em nenhum momento onde é que vai parar essa raiz cúbica. Você acaba sabendo pelo contexto. Né? Então, e dentro lá, né? Então, 4.846, aqui embaixo está 4.846, meio. Na verdade, é mais meio, tá? E mais aí a raiz quadrada desse valor. Tá? Essa notação ainda tem essa ambiguidade das raízes cúbicas, ele trabalhava muito com essas raízes, isso aparecia o tempo todo, raiz cúbica, raiz quadrada, tal, não sei o quê, por causa da equação cúbica. Tá? Ainda tem essa ambiguidade, e só alguns anos depois, que é o Bombelli, é que ele vai começar a usar uma notação em que diz onde é que começa a raiz quadrada e onde é que termina. Ele usa uma notação, uma chavezinha lá. Tá? E atualmente a gente usa já essa notação bem visual. Aí, tá? Aqui, já tinha comentado mais ou menos, mas é um trecho que está lá no livro, né? Então, apesar que uma série de regras devam ser adicionadas e um longo discurso, né, a justificativa dado sobre elas, concluímos nossas detalhadas considerações com a cúbica. Outras sendo meramente mencionadas, mesmo se geralmente de passagem. E aí ele explica por quê. Porque, como posício, né, primeira potência, se refere à linha, quadratum, quadrado, a superfície, e cubum, ao corpo sólido, seria muito tolo para nós ir além desse ponto. Né? A natureza não permite. Então, como será visto, todos os casos que interessam
incluindo as cúbicas, serão demonstradas plenamente, mas os outros que adicionaremos, ou por necessidade ou curiosidade, não iremos além do ponto de mencioná-las, né? Quer dizer, uma equação de quarto grau é ou curiosidade ou necessidade, mas ele não especifica isso, o que é essa necessidade. Mas aí ainda tem muito da geometria, aí, né? Quer dizer, a geometria ditando um pouco as técnicas algébricas, né? Mas como eu disse, ele em paralelo a isso, ele começa a desenvolver, talvez sem se dar conta totalmente, as justificativas algébricas, né? Uma outra coisa interessante que está lá, esse é um problema que aparece, acho que tem um capítulo, acho que é dos 40, acho que é o penúltimo, o 39, em que ele trabalha, ele chama de números negativos, em que ele resolve fazer contas com os números negativos. Tá? E aparece um dos exemplos, aliás, mais do que um, esse é um deles, essa raiz quadrada de um número negativo. Tá? Então, o problema era o seguinte: dividir 10 em duas partes, o produto delas sendo 40. Então eu tenho x e y, x mais y dá 10, x vezes y dá 40. Isso você mexendo um pouco, dá uma equação de segundo grau, tá? Só que não tem solução em R. Não tem x e y reais que aconteça isso. Mas a solução dele, ele dividiu 10 como 5 mais 5, e o que estava faltando? Né? Bom, como x ao quadrado é 25, e para chegar no 40 ainda faltam 15, né? Ele colocou os números como sendo 5 mais raiz de menos 15 e 5 menos raiz de menos 15. Ele escreve dessa maneira. Tá? E aí... E ele escreve também, deixando de lado as torturas mentais envolvidas e multiplicando esses dois números, você obtém 40. Tá? Então, as expressões eram raízes sofísticas, né, tão sutis quanto inúteis. O interessante aí é que é o seguinte, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa conta, não tenho a mínima ideia. Ela funciona, mas eu não sei explicar isso, então não me pergunte o que é isso. Né? Mas o exemplo está lá. E tem essas frases todas lá, tá, não sei o que no texto. Né? É interessante, porque daí chama né, o próximo algebrista que vai trabalhar, né, que vai de destaque, né, que é Bombelli, ele vai, a partir do Ars Magna, que ele vai desenvolver os complexos. Né? Os complexos vão ser a raiz quadrada, né, o I, né, aquele I complexo, a raiz quadrada de menos 1, tal, não sei o quê. Bom, aí tem todo um desenvolvimento aí que vai envolver depois Euler, Gauss. Né? Bom, vai longe. Mas o Bombelli é o primeiro a perceber que... ele também, não sei como é que funciona aqui, mas eu sei fazer conta. Então ele começa a fazer conta em cima dessas coisas. Tá? Então, legado. Né? O Ars Magna significou aos conterrâneos de Cardano uma mudança de rumos para o desenvolvimento da álgebra. Tá? Então, primeiro, ele colocou pela primeira vez os métodos para resolver a equação de terceiro e quarto grau. Sedimentou o caminho para expressões formadas por radicais, né? Esses radicais, pode ser radical, raiz cúbica o tempo todo, etc. E tal. Tá? E o que eu acabei de dizer, de alguma forma, né? Ao trabalhar com os raízes de números negativos, apesar das torturas mentais, ele abriu o caminho para a introdução dos números complexos pelo Bombelli, né? Que é conterrâneo dele, de alguma maneira, né? E naquele livro, Álgebra, em 1572. Lá ele estabelece as regras. Ele vai dizer, eu multiplicar raiz quadrada de menos 1 pelo raiz quadrada de menos 1. Ele não usava essa raiz quadrada de menos 1, ele usava outros símbolos. Né? Dava menos 1. Então ele deu as regras de multiplicação que, na prática, ele estava dizendo o que era um número complexo. Lógico que a formalização do que é um número complexo vai aparecer bem depois. Tá? E começava a algebrização da álgebra. Começar a olhar a álgebra, né, quando começam a aparecer equações de graus maiores, eu tenho que resolver essas equações e não posso dar uma justificativa, não consigo dar uma justificativa geométrica. Então, começa a algebrização. Tá? Só, né, sobre a polêmica, né? Então é claro que o Tartaglia não gostou da história, né? Ele começou uma batalha moral contra o Cardano. Tá? E quem entra na história é o Ferrari, né, que é o aluno do Cardano. Tá?
que ele toma as dores do mestre, não sei o quê, desafia o Tartaglia para um debate público de matemática, etc. Tal. Aí tem uma série de detalhezinhos aí. Existem as cartas que eles trocaram, o Ferrari e o Tartaglia. Num certo momento, o Ferrari disse que nunca houve nenhuma promessa por parte do Cardano de não publicar, etc. Tal. Tem essas cartas, né? Inclusive, o Tartaglia, numa certa época, insiste que ele queria disputar com o Cardano, não com o aluno. Tá? Aí o desafio se deu lá em 1548. Né? Não tem registro do que aconteceu depois, mas os historiadores, eles comparando a carreira do Ferrari e do Tartaglia depois dessa época, aparentemente o Ferrari que foi o grande ganhador da batalha, porque ele foi homenageado em seguida, ele ganhou emprego, etc. Enquanto que o Tartaglia, que estava buscando na mesma época um emprego numa universidade, ele não conseguiu. Tá? Tem outro dado interessante relacionado com o livro, que é quando sai a segunda edição, o Cardano é imediatamente preso pela Inquisição, um pouco depois preso pela Inquisição, e passou vários meses aprisionado. Tá? Isso aparentemente não tem nada a ver com a disputa lá, né? Porque o Tartaglia fez uma campanha moral contra o Cardano, inclusive querendo que a igreja se metesse nessa história. Tá? Não tem nada a ver. Aparentemente tem mais a ver com o fato de que o Cardano ele colocou uma dedicatória ao líder da Contra-Reforma. E era uma coisa que estava muito em moda naquela época. Que foi o mesmo que escreveu o prefácio do livro do Copérnico. Né? Então a Inquisição naquela época estava em cima disso e aparentemente foi por isso que ele foi preso. Mas não tem registro da acusação nem nada disso. Tá? E também um pouco... naquele momento, a opinião pública foi do lado do Cardano. Tá? E hoje reconhece a importância dos outros dois, né, no método de equações de terceiro grau. Tá? Mas mesmo assim, é interessante, porque como o Tartaglia ele, né, apareceu muito mais, tem historiadores que chamam esse método de Cardano-Tartaglia, esquecendo a contribuição do Del Ferro. Né? Aquele famoso que não chora não mama. Né? Então, de alguma maneira... Então, a percepção que as pessoas têm, que a sociedade tem em relação a essa polêmica, também é uma coisa talvez interessante, vale a pena em algum momento também aprofundar, né, que muda ao longo do tempo, lógico, muda ao longo da análise de como a coisa aconteceu. Quer dizer, naquele momento o Cardano. É a mesma coisa que você pensar na polêmica em torno do cálculo, né, entre o Newton e o Leibniz. Né, quer dizer, tem, né, o que as pessoas naquele momento pensavam é diferente do que se pensa atualmente. Né, quer dizer, você tem informações. Né, e para finalizar aí, então, após a publicação do Ars Magna, né, começou um interesse de tentar resolver equações de graus maiores do que 4. Né? Já que tem um método, que a gente chama de método por radiciação, né, que você consegue, a partir dos coeficientes de uma equação de terceiro grau, de quarto, de segundo, tal, usando soma, divisão, multiplicação e radiciação, né, raiz quadrada, raiz cúbica, etc. Você consegue um método para chegar nas soluções. As soluções estão lá refletidas nos coeficientes a partir de um método. Então as pessoas começaram a procurar para graus maiores. Né? Acho que, né, óbvio que se existisse um método desse, talvez o caminho fosse, né, rapidamente conseguiria. Mas o problema é que não existem. Não existem esses métodos. Tá? E só em 1800, né, no século XIX, com o trabalho de Abel e de Galois, é que eles conseguem mostrar que não existem os métodos. Quer dizer, não só
eu não sei como é que eu faço para pegar uma equação genérica de quinto grau e achar uma fórmula para resolver, achar a solução a partir de uma fórmula, como eles mostraram que não existe essa fórmula. Tá? Não existe como resolver isso usando métodos similares. Tá? Então, e aí dá um outro passo, aí é que é o começo da abstração da álgebra, né? O Galois introduz o conceito de grupo, né? Formal, grupo, só que era um grupo especial, um grupo de permutações, começa a abrir, começar a olhar objetos e as propriedades, né? Os axiomas, uma forma axiomática da álgebra, coisa que, por exemplo, a geometria já tinha lá com Euclides em 300 anos antes de Cristo. Tá? Então, toda essa parte de equações, esse momento, né, do Ars Magna, ele é um momento de transição entre, bom, tem uma equaçãozinha aqui de segundo grau, de terceiro grau que eu quero resolver, e alguma coisa maior, né, que é olhar, né, olhar a álgebra de forma mais abstrata. Tá? Tá, muito obrigado aí pela atenção. Acho que está aberto as perguntas. O pessoal pede para que fale o nome, né, antes da pergunta, para ficar gravado aí. Olá, sou Clodoaldo do Instituto de Matemática e Estatística. Minha pergunta é a seguinte: quando foi geometrizado, foram geometrizados os números complexos? Quer dizer, o I tornou-se uma coisa com uma interpretação geométrica, multiplicação de números complexos, olhado da forma geométrica. Foi Euler, Gauss, né? Foi quando ele começou a... Muito depois, então, né? Foi muito depois. Tem uma pergunta. Gildo, da USP. Por que será que no nosso ensino fundamental ou médio, não vi nenhum registro de uma época em que se ensinasse a fórmula para a equação do terceiro grau? E eu tinha sempre curiosidade de saber como que poderia fazer isto algebricamente, e só depois que eu entrei na universidade que eu fui aprender. E não é difícil do ponto de vista formal. Há algum motivo para não se fazer isso? É considerado só uma curiosidade? Me parece que não, deveria ser algo no sentido de desenvolver o raciocínio. Tem alguma pista dessa pergunta? Dessa resposta? Eu não saberia dizer, digamos, o porquê, né? Mas o que a gente tem trabalhado aí, estou trabalhando com a Márcia aí nessa direção, como é que a gente, ao entender um pouco essa história, né, vai conseguir, de alguma maneira, interferir com algum tipo de estratégia para ensinar a álgebra no ensino fundamental, ensino médio. Tá? Em relação a... Então, porque a garotada, na verdade, o que se ensina é técnica de fazer continha, né? E não, eventualmente, por que resolver uma equação do segundo grau é interessante, como é que você chega numa equação desse tipo, etc. Tá? Eu acho que a de terceiro grau, ela traz algumas armadilhas aí na história, né? E aí, porque tem algum... Lógico, você pegar, digamos, o método aí do Cardano, né? Você faz uma substituição, aí reduz uma equação de terceiro grau para alguma que não tem o grau
o x ao quadrado, né? Então a partir daí você faz completa aquilo de alguma maneira em que aquilo vira uma equação de segundo grau, tá? E quer dizer, uma mudança de variável ali, tá? Bom, você deve conhecer mais ou menos o método, mas só e aí vai aparecer a solução como raiz cúbica daquele jeito que apareceu aqui, né? Quer dizer, aquela é a solução de essa é a solução de uma equação de terceiro grau, né? Então, se eu olhar os números que estão aí dentro, né? Esses aqui e aqui, o que está mudando é o sinal menos e mais aqui, né? Bom, estou mostrando aqui, mas não adianta nada, né? Sinal na primeira linha, né? Se eu olhar os dois, tem um sinal mais e um sinal menos que estão mudando. E a mesma coisa aparece embaixo, né? Mas os termos que aparecem na primeira linha, nos dois termos, na segunda também são iguais, tá? Então aí raiz, extrair essa raiz, tal, não sei o quê. E o que acontece muitas vezes é que uma equação bonitinha que tem solução real vai aparecer no meio dessas contas todas a raiz quadrada de número negativo. E aí, como é que você... Quer dizer, eu imagino que tem essa dificuldade de você... Bom, aí eu vou ter que falar de números complexos no meio do caminho, né? Inclusive, uma das... Eu não trouxe aqui, mas uma das equações que estava tá no livro do Cardano e que o Bombelli utilizou foi uma equação de terceiro grau que se bate o olho assim, uma pessoa com um pouco mais de experiência, bate, bom, o x igual a 4 é uma solução disso daí. Aí você faz essa conta, aparece uma raiz quadrada de menos 121 no meio da história. Então o Cardano falou, bom, isso daqui não tem solução porque apareceu um raiz quadrada de número negativo. E não achou solução. Mas aí o Bombelli falou, bom, mas a solução 4 é uma solução, né? E aí ele começa a trabalhar nisso e acaba mostrando que aquele número lá, interpretado corretamente, dá o 4. Né? Eu imagino que seja esses detalhes aí que talvez não seja tão propício para você ensinar a solução de raiz da equação de terceiro grau, a menos que o aluno tenha uma certa maturidade. Não sei, eu estou especulando um pouco, né? Porque, mas não é apenas o método em si, mas ele cai em algumas coisas que vão necessitar de explicações mais profundas, né? Enquanto que a de segundo grau você resolve rapidamente, né? E eu acho que a partir do momento que... E aí vem outra história, né? Quer dizer, a partir do desenvolvimento, né? Quer dizer, você ensina uma equação de uma solução, a fórmula de Bhaskara, tal, não sei o quê, atualmente, um pouco do ponto de vista didático, porque na prática você não precisa, né? Quer dizer, qualquer maquininha de calcular, qualquer celular agora resolve essas coisas. Então eu acho que cada vez fica mais longe de você ensinar esse tipo de coisa, tá? Mesmo na faculdade, a gente acaba não ensinando esse daí, a terceiro grau, né? Apesar de ser uma coisa que daria para fazer, né? Eu tenho o que eu fiz, por exemplo, numa disciplina de licenciatura que eu estou dando agora, é ensinar um pouco esse tipo de coisa para puxar os assuntos que números complexos, etc. e tal, né? Mas não pela técnica em si, mas mais pelo desenvolvimento. Então eu acredito que cada vez mais vai ser menos necessário ensinar uma equação de terceiro grau, por conta do desenvolvimento tecnológico, você acaba não tendo necessidade tanto de fazer isso. Não sei se tem muito que eu falei, especulação, né? Mas eu não saberia dizer que se teve, digamos, né, mais do que isso. Mas eu acho que tem algumas armadilhas, né? Se você tentar ensinar isso, tem que ter um aluno que é um pouco mais maduro para entender. Antônio Cassola, do Instituto de Ciências Biomédicas. Estranha minha presença aqui. Bem-vindo. Esses desenvolvimentos da álgebra tiveram alguma consequência, por exemplo, no desenvolvimento da física no século XVII e outros ramos das ciências naturais? Essas equações apareciam, né, na física, né, eu não...
eu tomaria um cuidado para eventualmente não falar alguma coisa que, né, não é tão preciso assim. Mas era o contexto que você tinha naquela época, né? Por exemplo, um pouco depois, quando aparecem os complexos, mas é um pouco depois, você tem um matemático chamado Hamilton que trabalhava com física, problemas físicos, e que acabou desenvolvendo os quaternions, né, que é uma generalização dos complexos, né, a partir dessa história. Então, mas esse é um momento um pouco depois. Mas o problema que ele estava trabalhando eram problemas físicos aí, né? Essas equações apareciam o tempo todo de física. Mesmo o Cardano, ele trabalhou com, agora eu estou lembrando, ele trabalhou com um problema físico, né? E que aí a solução que ele deu no final das contas é que ele aplicou na engenharia para aqueles eixos, estou esquecendo o nome dessas, eixos Cardano, né? Acho que é assim que, né? O começo da história era um problema físico, né? Que envolvia algumas equações aí. Tá? Então, talvez eu não consiga te responder especificamente, né, problema X, problema Y, não sei o quê, mas isso tudo estava tudo no entorno, né? Quer dizer, quando ele se autodenomina, é físico, químico, não sei o quê, então, na verdade eram problemas que estavam em todas as, né, essa divisão a gente prestigia mais, ou a gente coloca mais essas divisões na atualidade do que naquela época, né? Não sei se eu consegui responder Obrigado pela esta apresentação interessante. Meu nome é Nicolai, estou do Instituto de Matemática e Estatística. Será que Cardano sabia árabe ou hindi? Esta pergunta eu vou fazer comentário depois. Porque eu tenho um amigo que é, vamos dizer, um top 3 na área de probabilidade estatística, agora se chama Balakrishnan, trabalha no Canadá, é índio. Cardano é considerado como o padre de probabilidade, como estes comentários e indicações como julgar. Mas, de fato, minha informação deste Balakrishnan é que nas bibliotecas na Índia, muitos assuntos de jogos foram tratados 1000 anos e mais antes de Cristo. E todas estas indicações foram apresentadas nesta maneira de chifre que você pode ver aqui. Por exemplo, existe uma distribuição uniforme que fala que tudo é uniforme num intervalo. Uniforme, mais simples. Este fato fica destes papiros 1000 anos antes de Cristo. Então, Cardano é considerado padre de muitos progressos de equações quadráticas, etc., e probabilidade. Mas será que ele teve informação sobre estes todos? Você sabe alguma coisa sobre... porque ponto mais novo que você deu foi de 840 deste árabe ao... sim. Então, Bom, primeiro, eu não tenho informação se ele realmente teve acesso a esse tipo de matemática indiana. Tá? Agora, o que aconteceu, quer dizer, aparentemente, é que, bom, quando na expansão do Império Árabe, né, eles chegaram até a Índia, né, e muita influência da matemática índia
hindu foi incorporada e depois passou para frente. Tá? Mas teve muita coisa que não. Né? O porquê, aí talvez é especulação. Né? Mas teve muita coisa que estava lá de forma sedimentada como conhecimento na Índia, mas que não passou para o Ocidente nesse momento. Né? Tanto que tem, se você tem alguns historiadores com uma visão mais eurocentrista da coisa, eu já vi alguns livros dizendo, bom, a Índia não contribuiu nada a não ser o sistema decimal, tal, não sei o quê, para matemática, e inclusive tem alguns que dizem, não, os árabes também não contribuíram nada. Né? Eles só foram guardiões dos livros dos gregos, que eles traduziram para o árabe e depois para permanências daí. Tá? Atualmente os historiadores estão revendo todas essas coisas. Tá? Agora, o que é verdade é que muito do que tinha na Índia não passou naquele momento para o Ocidente. Ele só vai passar as informações, né, o reconhecimento de que a Índia tinha uma matemática de peso em muitas áreas. Esse reconhecimento só vai ser posterior. Então, por isso que por exemplo, eu não tenho dados para te dizer, não, o Cardano ele sabia porque ele teve conhecimento, ou não sabia, quer dizer, em nenhum momento é mencionado esse tipo de coisa. Tá? Mas que é verdade que muita coisa que aconteceu na Índia de matemática demorou para chegar no Ocidente, isso foi verdade. E nesse momento foi só mais uma álgebra e algumas coisas de geometria que passaram. Tá? E é interessante, como só pegando esse paralelo, tem coisas interessantes. Por exemplo, eu mencionei lá o Diofante. Num certo momento, ele tem uma notação, ele escreve um livro com uma certa notação que se houvesse um prosseguimento nisso, você chegaria numa notação decente mais rapidamente. Tá? Mas o que acontece? O livro dele é traduzido para o árabe, mas quando eles traduzem para o árabe, eles esquecem essas notações mais aprofundadas, né? mais úteis, e os problemas voltam a ser retóricos. Tá? Então a tradução do livro do Diofante, que tem um avanço na notação na tradução para o árabe, se perde tudo isso. O Diofante, a notação lá só vai ser recuperada depois quando começa a analisar alguma cópia de algum texto original e não a cópia do árabe. Então tem muito dessas coisas. Né? Na matemática, quer dizer, a influência você consegue relacionar, mas também a não influência você consegue não relacionar também. Né? Quer dizer, tem algumas coisas que aconteciam e que não foram transportadas para outros lugares. Por quê? Bom, aí, né, quer dizer, então eu acho que, quer dizer, isso é um fato, que na matemática lá na Índia, ela não chegou, o conhecimento que eles tinham não chegou ao Ocidente de forma total naquele momento. Tá? Agora, voltando de novo, o Cardano eu não sei exatamente, pode ser que ele tenha tido acesso a textos antigos ou não. Né? Pelo que eu li por aí, nenhum historiador menciona isso. Né? Então... Professor Flávio, quero voltar um pouquinho na minha pergunta anterior, porque isso que o professor Nicolai falou, de outras influências, e há também muitas alegações por parte da China, da matemática chinesa, muito mais antigas, e que também não chegaram a ser exploradas no Ocidente. Mas a minha preocupação é com uma frase sua que nós estamos ensinando as nossas crianças mais a fazer continhas, não é? E nós temos notoriamente uma posição muito ruim do Brasil em todas essas avaliações básicas de matemática, português, mas no caso da matemática, eu fico me perguntando se a história da ciência
pode ser útil para auxiliar nessa parte que a licenciatura trata, que é o ensino propriamente dito, a pedagogia, a forma de aprender. E nesse sentido é que eu penso que talvez poderia expor alguma ideia sua sobre a importância ou não de se usar a história da ciência como um recurso para o ensino da matemática, mas não para as curiosidades, né? Porque tudo, por exemplo, falar que Cardano era jogador, bastante interessante, mas só isto não é o objetivo da história da ciência. Então, eu queria ver se tinha algum comentário nesse sentido. Bom, eu acho... quer dizer, a resposta à pergunta é sim. Eu acho que dá para... A história, ela pode e eu acho que deve ser utilizada para o ensino. Tá? É um pouco do desenvolvimento que nós estamos fazendo aí, ver como é que a gente consegue, de alguma maneira, ao entender essa passagem, especificamente o que a gente está tentando, é entender a passagem do concreto para o abstrato. Né? Que acho que é isso que é a grande dificuldade no ensino de álgebra, no fundamental e no médio. Quer dizer, quando a gente fala assim, bom, eles estão aprendendo a fazer contas de... É um pouco isso. Ele tá, bom, você pega a equação aqui, dá o receituário aqui, e, e o garoto aprende ou não, dependendo do interesse. Às vezes está mais interessado no celular do que na fórmula de Bhaskara, etc. e tal. Mas se você não motivar um pouco a história, o porquê está fazendo aquilo, o porquê que aquilo é um passo para abstração, quando é que você olha uma equação do tipo 2x² menos 3 igual a 0, isso é diferente de olhar uma equação como ax² mais bx mais c igual a 0. Né? Quer dizer, o que tem de diferença entre uma coisa e outra? Né? Então, esse passo, né, para abstração é um passo complicado muitas vezes. Né? Mesmo a noção de número é uma noção complicada. Né? Muitas vezes ele aprende a tabuada, ele aprende a fazer a continha, ele sabe a tecnicalidade ali, mas no final das contas acaba não percebendo certas coisas. Tá? Então a gente tem a gente acredita que pode, ao entender bem como é que se dá esse processo, a gente entende que possa talvez criar uma estratégia para melhorar esse tipo de coisa no ensino. Tá? A passagem, filosoficamente, escreve um pouco a álgebra, né? Do concreto para o abstrato, quer dizer, o pensamento abstrato ele é do nosso cotidiano. Se a gente não... E faz parte, é a minha visão, né, de que faz parte da cidadania, você conseguir pensar abstratamente e não ficar dependendo apenas de saber o que fazer em certos momentos concretos da vida. Né? Eu acho que tem essa passagem para o pensamento abstrato, ela fica muito, muito clara, e aí do ponto de vista didático, pedagógico, fica muito clara com a álgebra. A geometria ela esconde um pouco isso, porque você pega um papel, né, duas retas paralelas, aí passa uma outra reta, esse ângulo está aqui, isso é muito visual. Então, você passar usando a geometria para um campo mais abstrato é mais difícil do que a álgebra. E é isso que, no nosso entendimento, que é a grande dificuldade da álgebra, ensinar álgebra para a garotada. Né? Muitas vezes você ensina a tecnicalidade, o garoto pode aprender muito bem aquilo, mas se não está fazendo o essencial, que é mostrar. Então é uma preocupação, e eu acho que é importante. A história ela pode ser usada ali. Né? Eu sou Alfonso, do Instituto de Ciências Biomédicas. E quando eu vi essa figura, eu achei genial essa anotação antiga da época do Cardano. A pergunta é bem simples, né? Quando é que, na linha do tempo, essa anotação moderna
começou a ser praticada? Isso já é século XVIII, século XIX, que aí começa a aparecer, né, por exemplo, o P, né, é uma abreviatura de plus, né, então começa, é aí que a gente chama de notação, primeiro tem a notação retórica, que é a frase, depois a sincopada, que é essa intermediária, né, e depois a simbólica. Então a simbólica é sinal de mais, igual, tal, não sei o quê, tudo isso, a raiz, isso se estabelece a partir da Alemanha, no século XVIII. Quando o Newton, o Copérnico, todos esses grandes gênios da ciência faziam os seus cálculos de quando vai passar tal cometa, da trajetória de tal planeta, eles faziam a notação do jeito antigo, ou não? O Copérnico é contemporâneo aqui, né? O Newton já é mais um pouco para frente. O Newton já pegou uma notação melhor. Se bem que na disputa, digamos, com o que eu mencionei entre o Newton e o Leibniz, né, o alemão, ele tinha uma notação, ele tinha um suporte de notação melhor do que a do Newton. Por isso que, num certo momento, o que o Leibniz fazia, apesar de ter se baseado no que o Newton fez, ele avançou mais, né? E a partir de um certo momento, a Inglaterra ficou para trás nessa discussão do cálculo. Mas eles são um pouco posteriores a isso. Então eles tinham uma notação um pouco melhor, né? Então aqui, por exemplo, já está, né, se olhar os números já estão na forma do sistema decimal, etc., né? Agora, fazer o cálculo de, né, astronomia, tal, não sei o quê, isso de volta para a Mesopotâmia, a Babilônia. Lá eles tinham um sistema decimal, um sistema posicional de base 60. Tá? Então, 60 símbolos, né? Aliás, eram muito parecidos, tal, não sei o quê. E aí a posição mudava no 61. Né? Não, quando chegar no 60, você muda a posição. Né? E assim por diante. Só que eles não tinham zero. Tá? E o que eles se baseavam é o seguinte: eles faziam as tabelas de multiplicação, eles tinham tabela de multiplicação, tabela de divisão. O número 60 não é à toa, é porque é um número que tem bastante divisores, então você consegue fazer uma tabela de divisão bastante razoável, né? Então ele tinha essas tabelas, né? E a base 60, de alguma maneira, chegou até a gente, 60 minutos, 60 segundos, a circunferência em 360 graus, etc. E tal, né? Então, mesmo naquela época, eles conseguiam fazer as contas, né? Quando se perde um pouco essa base 60, né? Aí você tem, por exemplo, a Grécia, que tinha uma notação que nem os números romanos, não sei o que não é posicional mais, não tem essas características. Era uma coisa interessante. A notação, eles escreviam os números dessa maneira, que muitas vezes, mas a conta, eles usavam o ábaco para fazer a conta. E o ábaco a filosofia do ábaco é posicional e base 10. Né? Então, está lá o número, eu quero multiplicar esse número por aquele, eles pegavam o ábaco, mexiam, achavam, e aí voltava com notação esquisita. Então, quer dizer, a conta eles não faziam diretamente ali. Né? Então, a notação ruim para fazer conta, num certo momento, não foi tão restritivo, tá? Por conta dos abaquistas, né? O pessoal que trabalhava com os abacos. Tá? Bom, como dado dessa época, Tiago da FAUSP, como dado dessa época, onde entra Deus no jogo dos números e dessa... Desculpa, acho que eu não entendi a pergunta. Onde entra Deus nesse jogo dos números, tipo, para a época, assim? Ele fala sobre isso ou não? Ou ele joga Deus de lado nessa... Pelo que eu tenho lido aí, isso não é uma influência, quer dizer, não é uma coisa que ele trabalha.
mas pode ser que quer dizer, eu realmente eu não saberia dizer, digamos, do ponto de vista filosófico, como é que a coisa funcionava para ele nesse aspecto. Eu acho, pelo menos as referências que tem aqui não estão nessa direção, tá? Tanto que, né, quer dizer, ele era um cara meio, inclusive, afastado um pouco da igreja, tal, não sei o quê. Lógico que você tem viver uma época em que, bom, a igreja dominava, tal, não sei o que, tem um contexto que você tem que participar, né? Mas ele, eu acho que filosoficamente não era muito próximo a isso. Mas como eu disse, não saberia com certeza. Pode ser que tenha algum elemento aí que eu não saiba. Bom, Antônio Cassola, do Instituto de Ciências Biomédicas, de novo. E eu achei interessante essa colocação de que a álgebra, antes da fase de notação, ela era retórica. Então, é muito difícil entender como é que se desenvolvem abstrações em bases inteiramente retóricas. E eu acho que é o problema que a biologia contemporânea ainda enfrenta. A biologia contemporânea ela é essencialmente retórica, né? E está envolvida em extensas descrições retóricas do sistema, né? Incapaz de promover abstrações. Quer dizer, talvez um salto qualitativo importante para a biologia fosse usar, por exemplo, alguma coisa como sistemas complexos ou coisa do tipo, porque ela é essencialmente retórica, né? E imagina uma álgebra agora se desenvolvendo retoricamente, quer dizer, as limitações deveriam ser imensas, né? Isso é verdade. E perdurou por muito tempo isso, né? Aqui a coisa já está um pouco mais sedimentar, já tem um pouco de notação, mas até a época dos árabes, né, do Império Árabe, em que o desenvolvimento da álgebra se deu num certo patamar, quer dizer, as influências, né, como mencionei, as influências gregas, da Mesopotâmia e da Índia, foram lá sedimentaram um pouco o que a gente entende por álgebra, mas mesmo assim ainda era retórico. Então, talvez se precisar, eu devo ter algum exemplo aí específico, né? Mas é alguma coisa daquele tipo lá. Eu dividi, aqui tinha um pouco, né? Aqui, então, né? Era aqui uma tradução, né? Quer dizer, eu ainda simplifiquei um pouquinho a coisa, né? Então eu dividi 10 em duas partes, o produto dela sendo 40, né? Então é bem retórico o problema. Lógico que isso é bem simplesinho, mesmo é simples, né, de alguma maneira, mas é verdade, quando você começa a sofisticar um pouco o problema, você perde, você gasta muita energia para tentar, eventualmente, entender o problema, e aí a coisa começa a ficar mais complicada. Quando você tem uma notação simples, uma coisa mais direta, né, você consegue entender melhor a coisa. São as referências, né? Quer dizer, quando você começa a colocar referências, aqui são referências simbólicas, né? Você colocar num discurso qualquer referências que todo mundo sabe o que seja, né? Você consegue facilitar a vida de todo mundo, né? Então, realmente, o meu eu acredito, né, que a álgebra demorou para se desenvolver ao longo dos séculos, justamente por uma das coisas era justamente por causa da notação, né? E aí volto a falar da geometria, né? A geometria lógico, depende do tipo de geometria. Se você pensar na geometria atual, também se depende muito de notação, mas aquela geometria mais básica, geometria euclidiana, não sei o que, você consegue desenhar, né? E é a mesma coisa que muita gente fala assim, gostei mais do filme do que do livro, né? O filme está lá, a imagem toda bonitinha, tal, não sei o que. O livro, né? Você tem que ler, e criar, e abstrair, tal, não sei o que. Lógico, eu estou exagerando um pouco aí a história, mas eu acho que tem a anotação foi uma coisa. Talvez aí na hora da biologia tenha esse mesmo tipo de coisa que você vai depender de um desenvolvimento de uma notação de referências para facilitar a vida.
Eu queria fazer um comentário. Meu nome é Odilon, sou professor do Instituto de Matemática. O assunto é muito rico, né, e daria muita oportunidade para comentários e complementos, desenvolvimento, mas o horário já está meio no fim, né? Mas eu queria pegar só um gancho na colocação do professor Gildo, né, da preocupação, né, com nossas crianças, que é uma preocupação presente bastante, está ficando cada vez mais urgente devido às circunstâncias todas de demanda da nossa sociedade, né? O próprio diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio tem se manifestado na Folha, dizendo que é uma catástrofe. Isso é quase um elogio para a situação que nós nos encontramos no ensino público. Privado ainda tem alguma preservação. Bom, mas eu queria comentar um complemento só assim, e para deixar como uma questão. Não daria para esgotar agora, seria um tema para debate, uma outra oportunidade. Mas seria o seguinte, que, como diz o Freeman Dyson, né, para a ciência, para a matemática, para a física, existem muitas oportunidades perdidas. E no caso do ensino fundamental e médio, ele é repleto de oportunidades perdidas para desenvolver a curiosidade, o interesse e o raciocínio da criança. E eu discordo um pouquinho, mas é mais um complemento do que uma discordância em relação ao professor Flávio. Talvez depois, conversando com ele, ele concorde de ampliar um pouco a questão da abstração, que na geometria, apesar, eu concordo com ele também, de que as imagens se impõem e digamos, inibe, ou pelo menos deixa em segundo plano uma abstração. Mas que, só para citar um exemplo bem simples, quando está se trabalhando com geometria, muito precocemente se colocam números como medidas, né? A gente olha para o que está em volta e não vê medida em nada. Medida a gente tem que fazer. E começa com comparações. Na hora que a gente começa a fazer comparações, quantas vezes o lado vertical da TV cabe no lado horizontal? As comparações suscitam números. E esse tema deveria ser trabalhado, aí juntaria questões de álgebra, aritmética e geometria. Então, eu propus até na escola do meu filho, está tendo uma dificuldade para os professores conseguirem entender o que eu estou propondo, né? Mas aí eu acho que juntaria várias questões de abstração, de possibilidades. Quer dizer, você olha a figura e ela mostra algo, mas você pode fazer perguntas sobre possibilidades que não estão visíveis na figura. Então, daria oportunidade a abstrações. E aí juntaria a aritmética com a álgebra e a própria geometria. Aí é uma união não perfeita, mas bastante fértil, digamos assim. Não, mas, você tem toda razão, Odilon. Você acha que eu não quis, né? Talvez eu passei a ideia de que a geometria, né, não é abstrata em muitos momentos, né? Não foi essa a intenção, porque você apenas quis dizer, fazer uma comparação histórica de como a coisa se desenvolveu, né? Quer dizer, mas você tem toda a razão. Acho que você tem que usar uma estratégia que envolva todas as possibilidades aí, né? Eu acho que esse exemplo que você deu é perfeito, né? Quer dizer, você está usando, vai chegar em relações, vai chegar em números, vai chegar a partir de relações geométricas, etc. Não tô querendo dizer que a álgebra tem que ser ensinada só com os métodos algébricos e tem que esquecer a geometria. Não, acho que juntando essas duas coisas, eu acho que é o que a gente vai ser mais bem sucedido. Então, quero novamente agradecer ao professor Flávio, pedir uma salva de palmas. E só lembrando, um pouquinho de propaganda, né? O professor Flávio tem contos, um romance e um blog bastante interessantes para quem quiser acompanhar. Muito obrigado.